aí, meus caros ouvintes, aqui quem fala com vocês é a Ana Júlia, diretamente do nosso primeiro episódio do Pod M2E. Hoje eu tô aqui com um assunto super importante, pelo menos pra mim, né? Na parte do mundo do design, e trouxemos um convidado super especial também. Mas antes, meu amigo vai se apresentar. Muito boa noite, meu nome é Lucas e nós trouxemos hoje o Bruno. Ele que é uma pessoa muito importante nessa área do design e trabalhou juntamente com a Casa Conte. E ele vai falar um pouco mais para a gente sobre os seus projetos. Boa noite, Ana. Boa noite, Lucas. Tudo bem? É um prazer estar aqui, retornar à casa que me formou. E eu estou aqui para responder o que vocês quiserem, tirar todas as dúvidas e falar um pouco sobre o design, sobre publicidade, sobre tecnologia e comunicação, né? Que é o que a gente gosta de fazer, né? Sim. A nossa pauta de hoje vai ser sobre design e embalagem, como vocês podem ver aqui no nosso lindo cenário, né? Então a gente vai abranger bastante esse tema e, né, Bruno, você é o melhor para falar sobre isso. Então, acho que a primeira questão importante que a gente pode trazer, além de você ter estudado aqui na FEMA, foi aqui na FEMA que você teve já essa visão de começar a embalagem? Como é que isso aconteceu? Como é que foi essa explosão de sentimentos pela aí? Então, Ana, a gente sempre trabalhou bastante com a área de design, né? Porque no interior a gente tem essa necessidade de trabalhar um pouco de tudo, né? Então você acaba fazendo publicidade, mas aí você também faz embalagem, faz design, que geralmente é separado, a área de design, né, e a área de direção de arte em si, que é a publicidade. Eu comecei aqui na FEMA, na época que eu estudava na FEMA, eu já trabalhava, né? E aí eu já era assistente de arte e comecei na publicidade em si. E aí, no percurso, durante a minha vida profissional, pintou alguns projetos, alguns jobs que necessitavam de embalagem, e aí se você vai se especializando, vai estudando, e hoje basicamente eu me especializei em embalagens e marca, né? A parte tanto de planejamento de marca, quanto a criação mesmo de marca. Mas eu acho que está muito ligado, né, à publicidade em si e o design. Então eu sempre falo que você tem que ter várias habilidades, né? várias skills para poder trabalhar com publicidade, principalmente no interior, né? Que a gente tem essa necessidade de um profissional versátil, né? Sobre clientes e projetos, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta no dia a dia? Então, é engraçado, né? Porque a gente trabalha desde cliente pequeno, que é 1, 2 pessoas, a pessoa que está começando ali, que é um cliente legal de se trabalhar, porque o design ou a publicidade para esse cliente pequeno, às vezes é a mudança de chave dele. Eu já tive clientes que, assim, o cara investiu tudo que ele tinha numa marca e aí, a partir dali, ele começou a ter uma visibilidade, um sucesso de vendas bem maior. Então, assim, é legal você ver o cliente pequeno que você consegue fazer a diferença na vida dele, na vida do negócio dele. E também já trabalho com grandes marcas, tipo Adidas, Vigor, Casa de Conte, que são diferentes necessidades, mas assim que dá uma visibilidade muito grande para você como profissional. Então tem os dois lados, tem o lado romântico da profissão, né, de você ajudar alguém, ajudar um negócio a crescer ou a se profissionalizar, e tem a questão também de algo imenso, né, que por exemplo, a Vigor vende no Brasil todo, a Casa de Conte vende na América Latina, então assim você acaba tendo esses dois lados da mesma moeda que são muito legais, assim, satisfazem muito o profissional de formas diferentes. Isso é muito legal, Bruno. Daí, a minha curiosidade é praticamente o processo criativo dessas embalagens, porque eu falo por mim, eu sou muito influenciada na embalagem, independente do conteúdo que tem dentro. Se a embalagem for bonita e me chamar a atenção, eu compro. Daí eu queria saber o processo criativo de chamar essas embalagens que atrai tanto a atenção dos consumidores hoje em dia. Então, é interessante isso, porque acabou de sair uma pesquisa recente que o consumidor leva de 2 a 3 segundos na frente da gôndola para tomar uma decisão. Então, você tem 3 segundos para encantar aquele comprador. E assim, geralmente você está com pelo menos 2 ou 3 concorrentes do seu lado. Então, tem todo um estudo
tanto de comportamento humano mesmo, né? Para onde ele vai olhar primeiro, o que chama mais a atenção desse público, o que esse público procura numa embalagem, como também tem a parte estética. E eu falo assim que é legal a embalagem quando ela tem um storytelling, né? Assim, o storytelling é uma palavra que caiu muito em uso na publicidade em si, mas ela se aplica em todo o trabalho publicitário ou de comunicação, né? E principalmente nas embalagens. Eu acho que tudo que tem uma história para contar é mais interessante. Então você pega as grandes embalagens, ela tem um storytelling, ela tem uma história ali, ela está te dizendo algo. E por isso que ela chama mais atenção. Então a gente tem 3 segundos. Então vamos usar todas as ferramentas. E a metodologia é bem isso, é bem pesquisa mesmo, a gente fala que é 95% transpiração e 5% de inspiração. Porque a gente tem aquele estereótipo, né, do publicitário, do designer, pensando e viajando e tal. Tem essa parte também, mas ela é bem pequena. Então, assim, é muita pesquisa, muito estudo e muito trabalho também junto com outros profissionais, né? A gente já trabalhou alinhado com profissionais de psicologia ou profissionais de arquitetura, de estética, de moda, porque aquela embalagem necessitava daquele profissional com aquela especialização, né? Então é muito interessante isso, que você acaba tendo contato com outros profissionais e com outras histórias também desses profissionais que agregam no projeto de embalagem. Sim, isso é muito legal. Desse estudo eu me excluo dele, porque eu fico 30 minutos parado na gôndola só analisando o que eu vou levar. Mas muito legal saber disso, principalmente que você já trabalhou nessas grandes empresas e pequenas empresas, né? Principalmente a Casa de Conte, que para mim é uma empresa super da hora, tenho sonho de trabalhar lá algum dia. Daí a pergunta dessas empresas, qual que você acha que foi, tipo assim, o maior impacto para se alavancar nessa carreira realmente de design de embalagens? Então, eu acho que foi a Casa de Conte mesmo. A Casa de Conte é uma referência aqui regional e também nacional, né? Se eu não me engano, ela é a 2ª ou 3ª cervejaria em volume de litros, né, de cerveja do Brasil, ficando atrás só das 2 grandes, que quase são multinacionais, né? E assim, eles são muito focados nesse desenvolvimento de novos produtos. Até o gin pronto para beber, que virou uma moda há 2, 3 anos atrás, eles foram pioneiros. Eles lançaram antes da Coca, antes dos outros grandes players, eles que lançaram no mercado o gin pronto para consumo. E foi um trabalho muito legal, que foi um trabalho bem alinhado entre a agência e o cliente. Porque a gente notou em pesquisas, em estudos para outros projetos, notou o crescimento do consumo de gin no Brasil. Começou a sair bar especializado em gin, começou a sair drinks e nas redes sociais o gin estava muito forte. A gente teve essa ideia e na reunião a gente acabou levando para eles essa ideia. E aí a gente descobriu que eles também estavam estudando isso internamente, desenvolvendo já o produto em si. Eles têm uma qualidade gigantesca nos produtos, assim, eles prezam muito pela qualidade. E aí foi bem legal isso, que tanto o cliente quanto a agência notou essa onda, essa tendência desse produto e acabamos lançando um produto que performa muito bem na gôndola e tem um volume de vendas muito grande. Você fala se eu estiver falando demais, né? Porque eu vou destrinchar aqui também. É que você veio aqui na Semacom, né? Ele esteve aqui na Semacom junto com a gente. E eu lembro de você falar que você também trabalhava para país de fora, assim. Como é essa conexão, tipo assim, você trabalhar com alguém lá nos Estados Unidos? Eu não sei, né? Você pode falar. Sim. É bem interessante, assim, tem um choque cultural, né? Sim. Que você tem que entender, a gente que trabalha com comunicação, com mensagem, né? A mensagem tem que ser clara, né? A mensagem tem que chegar no receptor de forma clara. Então, você tem que ter certos cuidados culturais, mas também é muito enriquecedor. Já atendemos clientes do Japão, clientes da Alemanha, muito América Latina, Bolívia, Paraguai, Colômbia. E teve até um caso interessante na Bolívia, se eu não me engano. Chegou um briefing, né, para um projeto, e era lá, criar uma bebida
a base de malte para criança. E aí você lendo o ingrediente, era basicamente uma cerveja preta sem álcool para criança. E para a gente não faz sentido nenhum, né? A gente não tem essa cultura desse tipo de produto. E aí a gente foi entender, fomos pesquisar, fomos conversar com pessoas locais que moram lá, né? Nativos do país, e era bem isso. É como se fosse o nosso todinho. Imagina a comunicação de um todinho, era a comunicação dessa cerveja preta sem álcool para criança, que chama malta, bebida de malta. E aí foi muito interessante isso, porque é uma cultura totalmente diferente, um consumo diferente, um produto diferente, e aí você tem que entender os códigos, né? Porque toda categoria de produto, toda embalagem, ela é carregada de códigos, né? Você tem os códigos, por exemplo, do leite condensado. A maioria dos leite condensado tem uma imagem de pudim na frente. Então, quer dizer, acabou que virou um código dessa categoria. Você tem o código da categoria de bebidas, você tem o código da categoria de alimentos. Então, você tem que respeitar esses códigos, ou até não respeitar, mas saber os códigos para poder quebrar os códigos, né? Porque senão não faz sentido você, vou quebrar, vou ser diferente na gôndola, mas você não sabe os códigos daquela categoria. Então, e aí quando é de um país de fora, é mais desafiador ainda, porque você tem que entender aquela cultura, entender aquele consumo para poder definir esses códigos e criar uma embalagem que faça o seu papel na gôndola. Em relação às embalagens, você utiliza algum software específico, algum programa específico? Basicamente, a gente usa o pacote da Adobe, né? Que eu acho que é o software mais... Cara... Mas realmente é a ferramenta mais profissional, vamos dizer assim, e ela é usada no mundo todo. A gente já teve cliente que, até recentemente, um alimento para gato, e a fabricante é chinesa. E aí, é Illustrator, é Photoshop. Então, assim, acaba sendo algo universal, né? Igual a Pantone, né? Definir cores Pantone. Qual que é a necessidade disso numa embalagem? Porque, eu vou imprimir aqui no Brasil, eu vou imprimir na China, vou imprimir no Japão. Você sabe que o azul vai ser aquele azul, que aquele vermelho vai ser aquele vermelho, não importa onde seja. Então, assim, você tem essa necessidade de ter esse software e ter esses padrões mundiais, né? Para você conseguir ter um bom resultado, mesmo não estando aqui perto para você acompanhar. Legal. Então, basicamente, a criação das identidades da embalagem, pelo menos ao meu ver, que eu já criei uma para uma entrevista, eu primeiro fiz no Illustrator, depois passei no Photoshop. Normalmente é essa regra. Não é regra que eu posso dizer, né? Mas normalmente é assim que se segue, o passo a passo. O passo a passo se segue assim, né? Ou você faz de alguma forma diferente? Assim, acho que nunca tem um padrão, assim. Depende muito da necessidade, muito do objetivo daquela embalagem, ou do tipo de impressão. A gente também tem variações de impressões. A gente tem desde uma flexografia, que é uma impressão, imagina um carimbo gigante, que ela tem uma qualidade reduzida, que são as embalagens mais flexíveis, vamos dizer. A embalagem de papel higiênico, aquele plástico. Então, geralmente, as embalagens de baixo custo, elas são feitas em flexografia, que é tipo, imagina um carimbo gigante, simplificando, tá? O processo criativo, o processo de impressão. Como a gente tem impressoras com uma qualidade surreal. A gente tem impressoras que fazem pet food, né? Ração para cachorro, que sai 300 metros, a impressora roda, assim, numa velocidade gigantesca. Ela faz bobinas gigantes de embalagem em poucos minutos e com uma qualidade sensacional. Então, a gente depende muito também da necessidade e do tipo de impressão que vai aquela embalagem. Do substrato. O substrato é onde ela é impressa. É um substrato transparente, então eu preciso de um calço branco por trás. O substrato é brilhante, é metálico, então eu não preciso desse calço branco. Ou eu preciso para onde eu não quero que tenha o brilho. Então tem toda uma parte técnica
da impressão que aí vai influenciar na sua seleção de softwares que você vai usar. Mas basicamente é o Illustrator e o Photoshop, basicamente. Para quem está começando agora nessa área, qual dica que você daria? O que você acha que seria um erro que a maioria comete ou alguma coisa que as pessoas deveriam fazer, mas não fazem? Ah, legal. Isso é muito legal falar, porque a indústria da embalagem, do design de embalagem, né, está necessitando de profissionais. Então, assim, tem bastante vaga aberta e acaba não tendo profissionais para suprir. A galera acaba saindo da faculdade e vai trabalhar com mídias sociais ou até em publicidade mesmo, né, em advertising, anúncio, filme de TV. E aí essa parte do design de embalagens acaba ficando meio de escanteio, né? Mas assim, a gente vê que a publicidade mudou, né? A publicidade muda. Antigamente mudava a cada século, depois a cada 10 anos, década, ano. Agora, basicamente, todo mês você tem uma mudança drástica na forma de comunicar e na forma de vender. E a embalagem não. A embalagem nasceu ali, vamos dizer, na pré-história, né? Nas necessidades do ser humano de guardar, né? Basicamente, guardar a caça, né? Que ele queria, o animal que ele caçava, ele queria guardar, usava folha, usava concha, usava fibras para guardar esse alimento, né? Então, quer dizer, a embalagem nasceu de uma necessidade humana. Então, a gente vê que a embalagem, ela tem uma vida necessária com o ser humano. Claro, ela vai se modernizar, ela vai ficar mais sustentável, ela vai ficar mais inteligente, ela vai ter mais reusos, né? Assim, eu acho que é uma necessidade que a gente tem de desenvolvimento para isso. Tem estudos e tem empresas só para isso. No começo do ano eu visitei um pessoal da Casulo, em São Paulo, que eles são especialistas em desenvolvimento de novas tecnologias de embalagens. Então, eles desenvolvem plásticos mais sustentáveis, embalagens retornáveis. Eles até estavam com um projeto do iFood muito legal que a gente viu. Então, assim, é um mercado que precisa de profissionais. E a dica que eu dou é essa, para o estudante que está saindo agora, ou que está estudando publicidade, dá uma olhada com carinho para a área de design, dá uma olhada com carinho para a área de embalagens em si, de marca, porque assim, é um mercado que está em expansão, é um mercado que paga bem, paga legal e que tem uma necessidade muito grande. Então, assim, a galera fica focada. Eu entendo o glamour da publicidade. Eu vivi de publicidade durante 19 anos, então assim, eu fiz bastante filme, eu fiz bastante jingle, fiz bastante anúncio, já publiquei anúncio na Playboy, né, que nem existe mais a revista, mas na nossa época, colocar um anúncio na Playboy era sensacional. Era a Veja e a Playboy, e a gente fez um anúncio para a Playboy, então assim, era uma vitória. E não existe mais, entendeu? Então, a publicidade está mudando, muda todo dia, mas a necessidade de embalagens, ela continua a mesma, ela permanece a mesma. Ainda mais hoje em dia, né, com as compras online, a embalagem acaba tendo uma necessidade ainda maior, né? Porque ela tem que ser tanto bonita, tanto encantadora para você comprar no site, né? A imagem dela tem que ser bonita e a embalagem tem que chegar bem na sua casa, né? Ela tem que ter uma embalagem estruturada, uma embalagem que funcione para te chegar até a sua casa o produto. Então a dica que eu dou é essa, para olhar com carinho para essa área de design, olhar com carinho para essa área das embalagens principalmente, porque é um mercado que vai ter bastante necessidade de profissionais que já tem hoje em dia uma grande necessidade. Em relação hoje, antigamente não tinha tanto as IAs, né? Não era presente. Hoje em dia a IA ela é muito mais presente. Sim. Você acha que é importante, não é importante? Pode usar, não pode, desde que tenha uma restrição? Então, a questão da IA ainda é meio nebuloso, né? A gente está com algumas dificuldades legais, né? Os clientes, assim, a gente está sentindo que tem muita dificuldade com o cliente na parte legal. Geralmente cai ali no jurídico da empresa, que fica meio com o pé atrás, porque ainda está tudo muito indefinido legalmente. Mas eu penso assim, eu acho que a gente tem que entender a ferramenta, é mais uma ferramenta.
mas assim, usar como ferramenta. Porque eu penso assim, a tecnologia tem que servir à criatividade. Ela tem que ser uma ferramenta da criatividade humana, e não ao contrário. E não a nossa criatividade ficar limitada à tecnologia. Porque, querendo ou não, a IA ela só vai conseguir fazer o que já foi feito anteriormente. Ela não cria nada novo, né? Ela se baseia no que já foi feito e gera algo para você. Agora, só a criatividade humana consegue ir à frente, né, do seu tempo, pensar em algo que não foi pensado ainda. Então, assim, a gente usa bastante, mas como ferramenta, como se fosse um banco de imagens. Pode ser que, mas você está usando de forma limitada, de forma restrita, mas é a necessidade que a gente acaba tendo. Ela serve muito para a gente precisa fazer uma imagem de uma torta de morango para colocar numa embalagem. Então a gente acaba recorrendo a banco de imagens, a banco de assets, né? E aí também entra a IA. A IA eu acho que ela vem muito para isso. Ela acaba funcionando como um assistente. Assim, eu preciso de uma assistência para gerar essa imagem, eu preciso de uma assistência para me ajudar a interpretar um briefing. A gente está usando muito isso, principalmente em branding, como um assistente mesmo, um assistente que vai ali processar as informações, que vai pegar uma reunião de 2 horas que foi falada e vai transcrever isso em texto. Então, assim, eu acho que deve usar, a gente não pode ficar para trás, eu acho que a gente tem que entender. Estamos estudando bastante e muda muito, né? Ela hoje é uma IA, amanhã é outra, aí depois de amanhã já tem uma IA da IA que ajuda mais. Então é isso, eu acho que assim, você tem que encontrar a IA ou a ferramenta que vai te ajudar no seu processo. E não o contrário, não o seu processo ficar dependente de uma IA. Porque eu acho que daí você limita muito. Você acaba perdendo o toque criativo e vamos dizer, a humanidade, né? E assim, a imprevisibilidade humana, que a IA não consegue, né? A IA é previsível. Ela só vai fazer aquilo que foi pedido ou aquilo que ela já foi treinada para fazer. Então, eu acho que ela tem que ser uma ferramenta, mas eu recomendo todo mundo estudar, todo mundo estar por dentro, mas também não entrar na pira de querer acompanhar de tudo, de querer saber tudo, porque você não vai dar conta, você vai ficar frustrado. Sim. E Bruno, nossa, agradeço muito por você ter compartilhado tudo isso, mas infelizmente já chegou ao fim do nosso podcast. Se deixasse eu ficava 1 hora conversando aqui com você, que eu tenho muitas curiosidades, né? Mas agradeço de verdade por você ter vindo aqui, ter explicado tanto a sua história, como ter dado essas palavras maravilhosas, essas dicas que principalmente para nós publicitários, e também agradeço por mim mesmo, porque eu gosto bastante dessa área do design e de embalagens, que é muito legal. Mas é isso, eu agradeço de coração por você estar participando. E dando minhas considerações finais, esse podcast foi maravilhoso, e para quem quiser escutar, ele vai estar disponível no Spotify e no YouTube da Faculdade FEMA, onde vocês podem estar escutando e vendo ao mesmo tempo. Então, Bruno, pode dar suas considerações finais, pode dar uma dica também a mais, caso você queira, para os publicitários que estão se formando, tanto aqui quanto todas as outras faculdades do Brasil. Fala o seu Instagram, você tá livre, meu querido. Eu que agradeço, primeiramente agradecer você, Ana, agradecer o Lucas pela oportunidade de estar aqui falando. Eu também sou suspeito em falar, que eu adoro falar sobre publicidade, sobre comunicação, sobre tecnologia. Estou à disposição para a hora que vocês precisarem, a hora que vocês quiserem. Agradecer também a professora Fer, que é uma querida, um amor de pessoa, que eu tenho um carinho enorme com ela. Eu já tenho uma história desde quando era aluno, e fico à disposição para tirar dúvidas, para esclarecer ou para conversar mesmo, para trocar ideia, porque eu acho que isso que vale, né? Essa troca de experiências. E eu digo assim, eu acho que uma dica que eu dou, nem é dica, vamos dizer assim, para se pensar, né? Todo publicitário, todo comunicador, ele tem que se colocar como um pensador. Ele tem que vender a visão dele para o mundo e não ser uma ferramenta, né? Não ser
executor, né? Porque senão a gente acaba ficando muito pequeno e pode ser substituído por uma IA. Então a gente tem que pensar e vender, né, e mostrar para o mundo a nossa forma de pensar e a nossa forma de ver o mundo. E não só ser um operador de máquina, um tratador, um ilustrador, um fotógrafo. Então, assim, eu acho que a ideia é essa, é vender a nossa visão de mundo, né? Mostrar a nossa visão de mundo e não ser só mais um instrumento, uma ferramenta. E aí, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem um site, brunopinas.com.br, que tem alguns trabalhos lá e tem todas as minhas redes sociais também. Eu fico à disposição e agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente agradece também. Alguma consideração, meu amigo? Só isso. Só isso mesmo. Então é isso, meus caros ouvintes, e a gente termina esse podcast aqui. Valeu, pessoal. Obrigado.